Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor William e estamos iniciando a nossa 10ª semana de estudos em casa. E nessa semana, será uma semana especial, na qual nós vamos revisar os assuntos que trabalhamos aí no último mês. Ou seja, da aula lá da 6ª semana até a aula da 9ª semana. Então se preparem aí, levanta do sofá, lava esse rosto, pega papel, caneta, pega o livro de vocês e vamos lá resolver aí uma série de questões para que possamos retomar aí e aprofundar os conceitos já estudados. E para começar, vamos resolver a questão número 4, que está lá na página 21 do livro de vocês, ok? Então a questão diz o seguinte: uma avenida em linha reta tem 20 árvores igualmente espaçadas. A distância entre a primeira e a 20ª árvore é de 2.850 metros. Determine a distância entre duas árvores consecutivas. Então é o seguinte, pessoal, agora vocês vão pausar aí o vídeo de vocês, tenta resolver essa questão, mesmo que você já tenha resolvido em outro momento, tenta resolver de novo, vê se sai aí tranquilamente, tenta encontrar a melhor estratégia, e aí depois que vocês conseguirem uma solução, volta aí para a gente comparar então as nossas soluções. Bom, pessoal, então é o seguinte, essa questão aí nos traz então uma situação em que nós temos uma linha, uma reta, uma rua reta, em que foram plantadas árvores e entre essas árvores tem uma determinada distância que é igual, que é constante. Opa, se tem uma distância constante entre elas, então essas posições que vão ir aparecendo aqui, elas vão estar formando uma progressão aritmética. Lembrando aí, que a PA vai ser então esse tipo de sequência em que para a gente descobrir o próximo termo, basta que a gente faça o termo anterior mais um valor ali, que a gente chama de razão, que vai ser sempre constante. Então sempre aumenta a mesma quantidade aí de um termo para o outro, beleza? Então assim, como tem essa situação aqui, de que cada árvore aqui, cada posição que a árvore vai alcançar, ela sempre vai ser a mesma distância, então nós temos aí uma PA, nós podemos representar essa situação a partir de uma PA. Então vamos lá, o que nós queremos descobrir aí na questão é justamente qual é a diferença, qual é a distância aí que existe entre uma árvore e outra árvore, certo? Então nós temos essa distância aí, é o que nós queremos determinar. O que nós temos de informação aí do problema? Que a quantidade de árvores que nós temos aqui é 20, certo? Então como nós estamos falando aí de uma PA, está representando a situação por uma progressão aritmética, e cada uma dessas árvores vão estar numa posição que vai ser um dos termos dessa PA, eu vou dizer que o N, vai ser a quantidade de árvores. E esse N vai ser igual a 20, ok? Então, tem 20 árvores, vão ter 20 termos nessa PA, 20 posições aqui, para a gente plantar cada uma dessas árvores. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte, que a primeira árvore, ela está na posição 0, 0 metros. Então nós temos que o A1, que vai ser o primeiro termo dessa PA aí, é 0. Tudo bem? Então A1, 0. E aí nós sabemos que a 20ª árvore, a última árvore lá, ela está na posição 2.850 metros. Então nós vamos colocar aqui, que o A20, vai ser o 2.850. E o que nós queremos descobrir aí, pensando aí em termos de PA, é justamente a razão dessa PA. Então veja. Vamos supor que aqui começa no 0, a nossa sequência. Então vai ser 0 mais essa razão vai me dar a posição da próxima árvore. Mais essa distância, que vai ser a razão, a posição da próxima árvore. E assim por diante, sempre constante esse valor, até que eu chegue lá na posição 2.850, que é da última árvore. Ou seja, então o que eu estou querendo determinar aqui nessa questão é a razão dessa PA. Então vou colocar aqui, o que nós queremos descobrir é a razão. Beleza? Tem? Bom, pessoal, nós temos o A1, que é o primeiro termo, nós temos o A20, que é o último termo aí dessa sequência, e nós temos o N, que é o 20, e queremos descobrir a razão, o R. Então, como que nós podemos fazer isso? A gente pode fazer isso, utilizando lá a fórmula do termo geral de uma PA, que é essa daqui, Vamos lembrar lá como que funciona essa fórmula. Então vai ser o AN igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, que multiplica aí a razão, Então, como nós vimos aí na nossa aula, essa aqui é a fórmula do termo geral de uma PA.
E ela vai servir para quê? Para a gente determinar um termo qualquer dessa PA, mas nós também podemos utilizar, né, essa mesma forma para descobrir o n, que é a quantidade de termos que tem nessa sequência. Nós podemos também descobrir a razão dessa sequência, que é o que a gente vai fazer nessa questão. Tá? Então a gente não usa isso só para determinar um termo geral, mas sim para a gente encontrar também esses outros elementos aí. Então ela tem várias aplicações, beleza? Então agora a gente vai determinar a razão. Bom pessoal, então como nós temos já todos esses dados aqui, fica fácil de resolver essa questão. Olha só, lá no lugar do n nós vamos colocar o 20, porque nós vimos que tem 20 árvores, né? Vão ter 20 termos aí nessa PA. Então aqui vai ser o A20, né? Ó, no lugar do n eu estou colocando 20, vai ser o A1 mais 20 menos 1, certo? Então 20 menos 1, o n menos 1, que multiplica a razão. O único valor desconhecido ali é justamente a razão, que é o que nós estamos procurando aí nessa questão, que é a distância entre cada uma das árvores, tá? Então vamos substituir agora. O A20, 2.850, tá? Então 2.850 aqui vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo, nesse caso aqui é zero, né? Quando é zero é bom, é fácil de fazer conta com zero, certo? Mais n menos 1, que é 19, 19 vezes a razão, tudo bem? Então tá aí. Chegamos nessa equação do primeiro grau e agora para resolver isso fica fácil, né? Basta a gente desenvolver aqui essa equação, certo? Isolar aqui, né, o R, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Então resolvendo aí essa equação, né, ficamos aí com 19 vezes R mais 0 fica o próprio 19R, aí esse 19 que estava multiplicando passou dividindo, e 2.850 dividido por 19 dá 150. Ou seja, qual que vai ser a distância entre cada uma dessas árvores? Essa distância aqui que nós estávamos procurando, né? Então isso daqui agora não é mais um valor desconhecido, a distância é de 150 metros. Tá? Então sempre vai ser a mesma distância, sempre vai ser essa distância constante. Então, na prática, aí, essa questão nos pedia para determinar a razão dessa PA. E dando continuidade, aí, então, nós vamos resolver agora a questão de número 5, que está na página 23 do livro de vocês. Então, me acompanhe aqui na leitura. Um corredor pratica a corrida diariamente e aumenta 100 metros em relação ao dia anterior durante 15 dias. Considerando que, ao final desses 15 dias, ele correu um total de 25,5 km, né, 25.500 metros, determine a distância percorrida no primeiro dia. Bom pessoal, então essa questão aí, ela vai envolver um assunto bem importante que a gente estudou também aí sobre progressão aritmética, que é a soma dos n termos de uma PA, certo? Então vocês vão ver aí que dentro desse contexto é essa ideia aí que a gente vai ter que usar, beleza? Então o que acontece ali é o seguinte, o cara começa a praticar a corrida, ele corre uma determinada quantidade ali no primeiro dia e a partir dessa quantidade ele sempre vai aumentando 100 metros. Então notem, vamos supor aí que é x, né, essa quantidade que ele corre aí no primeiro dia. Então no segundo dia vai ser o quê? X mais 100, certo? Aí no terceiro dia, essa quantidade, mais 100 de novo, depois mais 100 de novo e assim por diante. Então como nós temos essa sequência de distâncias aí, né, com essa característica, sempre vai aumentando a mesma quantidade aí de um dia para o outro, né, de um termo para o outro, nós temos uma PA, nós temos uma progressão aritmética. Então a gente pode trabalhar aí com os conhecimentos, aí, com os conceitos que nós já aprendemos aí de progressão aritmética de PA, tá certo? Então vamos lá, pessoal, o que nós podemos extrair de informações aí? Então diz assim, que lá no primeiro dia ele correu uma determinada quantidade, e é justamente isso que nós queremos saber aí nesse problema. Então como se trata de uma PA, né, essa sequência de distâncias, nós vamos chamar aí de A1, essa distância que ele correu no primeiro dia. E como nós não sabemos que distância é essa, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar essa distância de x. Tudo bem para vocês? Né? Estou chamando de x, porque é uma distância desconhecida, tá? Então, tá aí, o A1 é x. Aí nós temos o quê? Que no total, né, de todos esses 15 dias que ele correu, deram 25.500 metros, ou seja, 25,5 km, certo? Então, vamos colocar aqui essa informação que
No total, ó, SN. Por que eu estou usando o SN? Que a soma do que ele correu todos esses dias foi quanto? Foi 25.500 metros, tá? Então isso é bem importante, pessoal, tem que tomar cuidado para não confundir, né? Isso aqui não é o que ele correu no último dia, é no total. Então se ele correu 100 metros no primeiro dia, 200 no segundo, 300 no terceiro, é essa soma de todos os dias que vai dar esse 25.500 metros, beleza? Só que quantos dias que ele correu? Não foram 15? Então nós temos que o N aqui é 15, certo? Então ao invés de deixar SN, eu posso deixar S15, a soma dos 15 termos dessa PA aí que representa, né, as quantidades que ele correu em cada um dos dias, beleza? E aí, né, já que é uma PA e a gente pretende trabalhar aí com as equações que nós já conhecemos, né, com a fórmula do termo geral e com a fórmula da soma dos N termos de uma PA, tá faltando o AN, que seria o A15, né? Quanto será que ele correu lá no último dia? Será que tem aí na questão essa informação? Infelizmente também não tem, certo? Então aqui, o A15 também é um valor desconhecido. Vou chamar de Y? Pode ser, tá? Mas eu vou colocar ali uma interrogação. Se quisesse chamar de Y, poderia também. Só chamar de uma letra diferente, né? Porque não é necessariamente a mesma quantidade, A1 e A15. Então não posso chamar da mesma letra. Tudo bem? Então, não sei quanto é esse A15. Mas olha só, vocês vão ver por que eu deixei essa interrogação aqui. Vamos começar a tentar trabalhar, então, né, com essas equações e tentar chegar numa solução, beleza? Então, nós já sabemos que a soma, né, de todos esses percursos que ele fez em cada um dos dias dá 25.500, tá? Então vamos começar trabalhando com essa ideia da soma, que é a informação que a gente tem. Então vamos lá, qual que é a mesma fórmula lá, né, da soma dos N termos de uma PA? Lembra da historinha do Gauss lá, né, que eu contei para vocês? Então, essa ideia aí, então, é o que a gente vai usar aqui, que é a soma dos 15 percursos que ele fez ali em cada um dos dias vai ser igual a metade disso, né? Então, 15 sobre 2, que multiplica o primeiro termo, que é o A1, mais o A15, tá ok? Então, lembram lá da fórmula da soma dos N termos? Vou colocar aí na tela para vocês, ó. Então, a soma dos N termos de uma PA é dada por SN igual a metade da quantidade de termos, né, N sobre 2, vezes A1 mais AN, que é aquela soma mágica lá que aparecia, certo? Mas no nosso caso aqui ficou como? Ficou 15 sobre 2, porque o N é 2, tá? Desculpa, porque o N é 15, e aqui ficou o A1, que é o primeiro termo, e o AN é o A15, né? No nosso caso aqui, esse é o último termo. Só que olha só que problemão que nós temos aqui. Nós não sabemos quanto é o A1 e também não sabemos quanto é o AN, né, o A15 aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, não vai dar para usar direto essa fórmula aqui. O que nós vamos ter que fazer então? Tentar recorrer lá à fórmula do termo geral, tá? Vamos tentar fazer isso, ver o que acontece? Então vamos lá. Lá da fórmula do termo geral nós temos o seguinte, que o AN, no caso aqui vai ser o A15, vai ser igual ao A1, certo? Mais quem? Mais N menos 1. Então, N menos 1 vai ficar 15 menos 1, que dá 14, vou colocar direto aqui, vezes a razão, certo? Que é 100. Esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar o valor da razão aqui, né? A razão é 100, ele aumenta 100 metros a cada dia, tá? Então, isso daqui vezes 100. Só que olha só, o A1 a gente chamou de X, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que o A15 ele é igual a X, que é o A1, mais 14 vezes 100, 1.400. Então, eu não sei quanto é o A15, mas olha que interessante que nós temos aqui. Eu consegui escrever o A15 deixando apenas o X como uma incógnita. E nós temos o A1 também somente com o X sendo a incógnita. Opa, olha que beleza. Então, se eu substituir o A1 e o A15 aqui nessa equação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí uma equação do primeiro grau, já que nós sabemos quanto que é esse S15, de tal forma que a única incógnita que aparece é o X. Aí, descobrindo o X, nós descobrimos qual foi a quantidade lá no primeiro dia. Então, tem várias questões aí que a gente vai ter que trabalhar dessa forma, né? Tanto com a fórmula do termo geral, quanto com a fórmula da soma dos N termos de uma PA. Aí, em um deles, a gente encontra um resultado provisório, como que eu fiz aqui, ó.
E aí depois a gente substitui esse resultado provisório na outra fórmula e chega à solução do problema. Então isso talvez vocês tenham que fazer. Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, né, mas que a gente consegue resolver também tranquilamente. São só essas duas fórmulas aí que nós temos, só essas duas equações, certo? Então vamos substituir esses valores para ver como que fica? Deixa eu separar só aqui para não ficar confuso, certo? Então o A15 é igual a x mais 1.400. Então eu vou colocar esse valor aqui, certo? Para o A15. Então vai ficar x mais 1.400. E agora eu vou apagar aqui para a gente terminar então de fazer esses cálculos, tudo bem? Vamos lá. Bom pessoal, então eu já reorganizei o quadro aqui. Deixei escrito o valor do A15, né, esse valor provisório então que nós encontramos aí, x mais 1.400, né, nós obtemos esse valor aí a partir então da fórmula do termo geral. Bom, então vamos lá. Agora substituindo aqui então esses valores na fórmula do termo da soma, né, dos n termos de uma PA, nós temos o seguinte. Então o S15, o total que ele correu aqui, né, a soma de todos os 15 dias, 25.500. Então vai ficar assim, 25.500, certo? Vai ser igual 15 dividido por 2, já vou fazer aqui, 7,5. E 7,5 vezes quem? Vezes o A1, só que o A1 é x, beleza? Então o A1 que é x, mais quem aqui? O A15, né? Que é x mais 1.400. Então mais x mais 1.400, ok? Então esse cara aqui, o x é o A1 e o x mais 1.400 o A15. Agora a gente ficou aí, como eu falei para vocês, com uma equação no primeiro grau aí para a gente resolver. E o x que a gente vai encontrar aqui vai ser justamente a solução do problema, que é a quantidade que o cara correu lá no primeiro dia. Beleza? Então vamos lá. Como que fica aqui? Esse 7,5 aqui eu já vou passar dividindo lá do outro lado, tá? Então vai ficar assim, ó, que 25.500 dividido por 7,5, tá? Vai ser igual x mais x, 2x mais 1.400. Vai ser igual a 2x mais 1.400. Beleza? Daí, aí, 25.500 dividido por 7,5 vai dar 3.400, tá? Então vai ficar assim, ó, que 2x é igual a 3.400. E esse 1.400 que está somando 2x, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar menos 1.400. Certo? Então, ó, 3.400 menos 1.400 é igual a 2x. Tudo bem até aí? Aí, 3.400 menos 1.400 vai ficar 2.000, certo? Então, x vai ser igual a 2.000. E esse 2 que está multiplicando passa a dividir. Então, 2.000 dividido por 2, que é igual a 1.000 metros. Tá? Então, a quantidade de metros que esse corredor correu lá no primeiro dia foi 1.000 metros, foi 1 quilômetro, ok? Então chegamos aí à solução dessa questão. Grande destaque aí para essa situação em que a gente não conhece nem o primeiro termo, nem o enésimo termo. Então, quando a gente não souber isso, geralmente a gente vai ter que trabalhar com as duas equações ali, tanto com a fórmula do termo geral, quanto da soma dos n termos de uma PA. E para encerrar a nossa revisão de hoje, vamos lá para a página 42 do livro de vocês, resolver a questão de número 5. E essa questão vai abordar um tema que nós estamos estudando ainda aqui no capítulo 5, que é a função quadrática. Então vem comigo aqui. Em uma cobrança de falta, em um jogo de futebol, a bola descreve uma trajetória dada por h de x igual a menos x ao quadrado sobre 50 mais x sobre 2, em que h é a altura da bola, em metros, e x é o alcance, também em metros. Considerando que o jogador está a 21 metros da linha do gol, que as traves têm 2,44 metros de altura e que a bola não será tocada por nenhum jogador durante sua trajetória, podemos afirmar que o primeiro ponto em que a bola tocou após o chute estava localizado. Aí, alternativa A, no travessão, B, após a linha do gol e fora dele, sobre a linha do gol, D, antes da linha do gol, e E, após a linha do gol e dentro dele, certo? E aí tem ali, né, a imagem ilustrando então essa situação. Então vamos lá, pessoal, vamos ver se esse cara acertou ou não o gol, se ele conseguiu aí guardar a bola nas redes. Bom, pessoal, então essa questão aí ela tem como contexto um jogador de futebol batendo uma falta ali, né? Então, conforme está representado aqui, então o cara bateu
a falta, a bola estava no chão, ele chutou e nós queremos saber aonde que vai cair essa bola, tá? Então antes de resolver a questão, vamos só relembrar algumas coisinhas aqui sobre a função quadrática, beleza? Então a função quadrática vai ser toda função que puder ser escrita nessa forma aqui, né? Então f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, vai ter um cara aqui, um coeficiente multiplicando x ao quadrado, um multiplicando x e vai ter um sozinho aqui que é o termo independente, certo? Então uma das coisas que a gente precisa identificar, né, saber identificar em uma função quadrática é isso. Quem é o a, quem é o b e quem é o c dessa função aí que é dada, certo? Então não precisa necessariamente fazer isso, né, para resolver aqui essa questão, mas eu vou trabalhar isso com vocês aí já que nós estamos numa revisão. Então quem que é o a aqui nessa função? Então essa função é uma função quadrática, né? O que caracteriza isso é justamente que o expoente aqui da variável independente, né, o maior expoente é o 2, então como esse x está elevado ao quadrado e esse é o maior expoente que nós temos, essa daqui vai ser então uma função quadrática, tá ok? Então quem que é o a aqui? É o valor que está multiplicando o x ao quadrado. Nesse caso aqui seria quem? O a seria o menos 1 sobre 50. Né? Então nós temos aqui ó, que o menos 1 sobre 50 está multiplicando o x ao quadrado. Aí fica x ao quadrado sobre 50, né? Menos x ao quadrado sobre 50. Quem é o b? É o cara que está multiplicando o x. Nesse caso aqui, como nós temos meio x, né? Quem está multiplicando o x é o meio, é 1 sobre 2. E o c? Quem que é? Ah, o c não está aparecendo aqui. Se ele não está aparecendo, significa que ele é qual valor? O zero. Né? Então o C, nesse caso aqui, é o zero. Então isso é uma coisa que é interessante a gente saber identificar rapidinho, prontamente, aí, quando a gente tem a lei de formação de uma função quadrática, porque isso é muito utilizado aí para várias soluções, né? Para várias análises que a gente possa vir a fazer. Tudo bem? Então, agora que nós já sabemos quem é o A, o B e o C dessa função quadrática aqui, vamos tentar começar a trabalhar com ela e resolver então a questão de fato. Bom, pessoal, então essa bola está fazendo um movimento parabólico, nós vimos que isso acontece, né, quando a gente chuta uma bola, aí, né, o movimento, né, a trajetória descrita por essa bola pode ser aproximada aí por uma parábola, né, que vai ser aí uma função quadrática, certo? Então, só recordando aí, o gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? Por isso que eu estou falando de movimento parabólico, né? A parábola vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó, ou ela vai estar desse jeito aqui, ou vai estar desse jeito aqui, certo? E lembrando que quando ela estiver desse jeito aqui, nós dizemos que ela tem a concavidade voltada para baixo, que é o caso que nós temos do chute aqui, ó. A bola vai subir e vai cair em algum lugar, certo? Então aqui nós vamos ter uma parábola com a concavidade para baixo. Quando que isso acontece? Como que a gente sabe, sem olhar para a figura aqui, né, para o gráfico, que essa concavidade vai estar voltada para baixo? A gente vai olhar para o A, justamente para o coeficiente A dessa função. Então, quando esse A, que é o número que multiplica o x ao quadrado, for negativo, ó, menos 1 sobre 50, ó, tem um sinalzinho de menos aqui. Então, essa concavidade vai estar voltada para baixo. Então, nós vamos ter algo desse jeito aqui, certo? E quando esse valor for positivo, né, se fosse um A positivo aqui, nós teríamos que a concavidade está virada para cima. É óbvio que nesse caso de um chute aqui, né, teria que ser negativo mesmo, porque a gente não vai chutar a bola para baixo aqui para ela subir de novo. Tá ok? Então ela vai lá para cima e cai. Por isso que tem esse menos aqui na lei de formação. Tá ok? Então, relembramos já isso também, né? Como que é esse gráfico e como que a gente determina aí para onde está voltada essa concavidade. Então tudo isso aí a gente viu nas últimas 2 semanas e é bem importante e tem que estar na ponta da língua de vocês. Beleza? Mas vamos lá. Então o que acontece aí? Como que a gente pode definir aonde que caiu essa bola? Então, como nós queremos saber qual foi o primeiro ponto que ela atingiu, nós podemos fazer o seguinte, né? Ela saiu do chão, chutou para cima, em algum momento ela vai cair no chão de novo, tá? Então, uma primeira tentativa que a gente pode fazer é ver quando que ela toca o solo novamente, ou quando que ela tocaria o solo novamente, se não tivesse a trave, se não tivesse ninguém aqui. Então, primeiro vamos ignorar essa informação da trave e vamos ver se não tivesse a trave aqui, né? Essa bola subiu e caiu aonde, certo? Ela pode ter caído antes dos 21 metros aqui. Aí a gente já sabe que ela caiu, não caiu dentro do gol, caiu antes da linha do gol e já conseguiria chegar numa solução. Então a primeira tentativa é essa. E como que nós vamos descobrir quando que a bola tocou o solo aqui? Quando ela tocar o solo, a altura que ela vai ter é
zero. Concorda comigo? Então esse y aqui, que vai ser o h de x, né, que vai ser a altura, vai ser igual a zero. Então ela saiu do zero aqui e quando ela tocar o solo de novo, caso ela não bata em lugar nenhum aqui, vai ser zero de novo. Concorda comigo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos descobrir para qual alcance, para qual x, que a altura é zero. Ou seja, nós queremos saber quando que h de x, quando que a altura, em função aí do alcance, é igual a zero, certo? E aqui o que nós estamos fazendo também é descobrindo quais são os zeros dessa função, né? Então isso a gente viu aí também na nossa última aula. Como que se descobre os zeros da função? É quando essa função justamente intersecta aqui o eixo x. Então nesse caso o eixo x é o gramado, né? Então ela no ponto zero ela estava no gramado, então esse é um dos zeros da função, né? No x igual a zero, e nós vamos descobrir agora em qual outro ponto que ela vai tocar o gramado de novo, certo? Então vamos lá, vem comigo. Então, quando h de x for igual a zero, nós vamos ter o seguinte, que menos x ao quadrado sobre 50 mais x sobre 2 tem que dar zero. Tá? Então, ó, no lugar desse h de x eu coloquei zero. Eu quero saber para que valores de x que eu vou ter nessa altura igual a zero. É o mesmo procedimento que a gente fez lá para determinar os zeros da função. Tá? Então vamos lá. Uma coisa fácil de se fazer aqui, né? Ou melhor, não sei se é fácil, mas que eu acho que ajuda bastante, é a gente deixar o denominador igual aqui, né? Então, vamos calcular aqui, né, tirar aqui o MMC, né, calcular o mínimo múltiplo comum e deixar esse denominador igual. Então, qual que é o MMC aqui de 52? Né? Vai ser justamente o 50. Então, a gente pode fazer assim, ó, deixar menos e o 50 aqui como denominador, certo? E lá do outro lado a gente deixa o 50 também. Então a gente deixa todo mundo com o denominador igual, tá? Vocês já vão ver por que isso. Aí é aquele esqueminha, né? 50 dividido por 50 dá 1, vezes o x ao quadrado vai dar o próprio x ao quadrado. 50 dividido por 2, 25, vezes o x, fica mais 25x. Tudo bem, daí? E aí, 50 dividido por 1, né, tá 0 sobre 1 aqui, fica 50 vezes o zero, fica o próprio zero. Por que eu fiz isso? Olha só que interessante. Eu fiz isso pelo seguinte, como eu tenho 50 aqui e 50 aqui, eu posso simplificar esse 50. Então, ao invés de trabalhar com essas frações aqui, eu fiquei com a seguinte equação do segundo grau, olha só. Menos x ao quadrado mais 25x igual a zero. E aí fica bem melhor trabalhar, né? Bem melhor trabalhar com essa do que com essa, beleza? E aí aqui nós temos de novo uma equação incompleta, como a gente viu aí na nossa aula da semana 9. Então, como eu tenho essa equação incompleta, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o x em evidência e eu nem vou precisar utilizar a fórmula resolutiva lá, a famosa fórmula de Bhaskara. Dá pra gente encontrar esses valores do x direto, olha só. Então, nós temos aqui que o x, ele está multiplicando o menos x, ó, x vezes menos x dá o x ao quadrado, então estou deixando esse x aqui em evidência, e o x vezes o 25, ele dá 25x. Certo? Então essa escrita aqui de baixo essa escrita aqui de baixo ela é equivalente à escrita aqui de cima. Eu só deixei o x em evidência. Por que eu faço isso? Porque olha só, eu tenho dois números multiplicados aqui, o x e o menos x mais 25. Então eu tenho um número vezes outro número, ó, um número vezes outro número, que o resultado dá zero. Quando que isso acontece? Quando um deles for zero ou quando os dois forem zero. Então, quando pelo menos um deles for zero. Então, a primeira resposta que a gente tem aqui é a seguinte, que o x é igual a zero, certo? Então, se o x for igual a zero, beleza, o resultado dessa equação é zero, concordam? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, satisfaz a equação. E o segundo caso seria esse aqui, ó, quando menos x mais 25 for igual a zero. Então, se esse valor for igual a zero, aí eu posso multiplicar também por qualquer outra coisa que também vai dar zero. Então esse é o esquema aí que a gente faz quando utiliza essa ideia aí de deixar aqui o valor do x em evidência, tá? Então nós temos que menos x mais 25 também pode ser zero. Se isso for zero, também é uma solução dessa equação. Aí, como que resolve essa equação? É bem fácil, né?
Esse menos x eu passo lá para o outro lado somando, e a gente fica com o seguinte, que 25 é igual a x. Beleza? E aí nós chegamos então aos dois valores aí de x. Se você utilizar a fórmula de Bhaskara aí para resolver, você vai chegar nos mesmos valores. X' igual a 0, x duas linhas igual a 25. Vai dar na mesma, beleza? Mas eu gosto de reforçar isso daqui porque a gente ganha bastante tempo, beleza? Então, x é 0 ou x é igual a 25. Que o x era 0 era esperado, né? Afinal, a bola saiu do chão. Então, para x igual a 0, a altura é 0. E daí nós sabemos que lá depois de 25 metros, essa bola tocaria no solo de novo. Ó, então ela vai e bateria lá no solo de novo, lá no 25 metros. É depois da trave. Puxa, não ajudou, né? Por que não ajudou? Porque se não existisse a trave aqui, beleza, ela alcançaria lá os 25 metros, tá? Só que tem a trave. E aí o que pode ter acontecido? Ela pode ter passado pela trave abaixo de 2,44 metros. E se aconteceu isso, o que acontece? Ela vai bater lá dentro das redes, certo? Então ela estaria caindo aqui, mas a rede não vai deixar passar, vai ser gol, tá ok? Mas ela pode estar passando exatamente a 2,44 metros. Aí o que vai acontecer? Ela bateria no travessão, beleza? Então são essas as possibilidades aí que a gente vai ter. Então ela pode passar por cima da trave, e aí sim ela vai cair lá no 25 metros. Ela pode ter batido na trave, ou ela pode ter passado abaixo da trave, e portanto vai ser gol, ela vai bater ali nas redes, tá ok? Então, não bastou a gente fazer isso. A gente sabe que se não tivesse a trave, ela bateria lá depois de 25 metros no chão. Mas como tem a trave, nós vamos ter que considerar essa condição aqui, que é a altura da trave. Não estava à toa aí, né, essa altura. Então vou reorganizar o quadro aqui, vou deixar marcada essas informações que nós já conseguimos, e aí vamos terminar então de resolver essa questão. Bom pessoal, então agora que eu já reorganizei aqui o quadro, vamos descobrir aí a que altura que a bola estava quando passava aqui pela distância 21 metros. Então quando x era igual a 21, qual será que era o valor do h de x? Qual seria a altura da bola? Beleza? Então vamos ver como que ficaria. Então nós estamos calculando aí agora o h de 21, ou seja, a altura da bola após aí esses 21 metros, certo? Então aqui é a altura que ela estaria passando aí pela trave. Relembrando que se essa bola estiver exatamente a 2,44 bate no travessão, acima disso ela passa por cima e toca em algum ponto lá atrás da trave, certo? E se ela estiver abaixo de 2,44, ela vai tocar aqui nas redes, certo? Então ela vai bater aqui dentro do gol, certo? Então vamos lá, vamos ver quanto que vai dar esse resultado. Então h de 21 vai ser igual a menos x ao quadrado, então vai ficar menos 21 ao quadrado sobre 50, certo? Mais 21 sobre 2, né, que é o x sobre 2. Aí, fazendo as contas, então, vai ficar assim, menos 21 ao quadrado, 441 dividido por 50, mais 21 dividido por 2, já vou fazer aqui, dá 10,5, certo? E aí ficaria, então, menos 441 dividido por 50, fica menos 8,82, mais o 10,5, tá? E por fim, daria aí menos 8,82 mais 10,5, daria 1,68 metros, tá? Então essa aqui é a altura que a bola vai estar passando ali quando estiver exatamente no ponto em que está a trave. Opa, então o que vai acontecer? Olha só, então quando a bola estiver aqui, né, na linha do gol aí, ela vai estar a uma altura de 1,68 metros. Ou seja, o que vai acontecer? Ó, ela vai vir vindo aqui, essa bola vai vir caindo, e quando ela passar da linha aqui, ela vai tocar as redes, né? Que é um ponto que está atrás da linha do gol, desculpa, que está atrás da linha do gol e dentro do gol. Então o cara acertou o chute aí, foi um golaço, e a alternativa correta só pode ser a alternativa E. E por hoje é só, então pessoal, chegamos aí ao final da nossa 10ª semana, dessa semana de revisão. Lembrem que ainda vocês vão ter as lives de revisão com mais algumas questões aí, né, para vocês resolverem. Então continuem firmes, continuem focados, procurem se organizar ainda, quem não conseguiu aí se organizar com a sua rotina de estudos, procurem fazer isso. Fiquem bem, se cuidem, mantenham-se saudáveis. Grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!